Uma boa noite a todos vocês aí, que estão muitos e muitos quilômetros à distância de mim, mas pela tecnologia, por essas facilidades, hoje a gente pode conversar de longe, passar a mensagem. Agradeço muito a equipe daí, o Moisés, a sua esposa, agora o seu Capinha, que começou a reunião. Muito obrigado por essa oportunidade, né, de trazer a vocês um pouco do conhecimento que vocês já, de alguma forma, têm, com certeza, que é o conhecimento do que é a saúde integral, como nós podemos alcançá-la, como nós poderemos ser beneficiários, né, de todo o bem que a promoção de uma saúde pode trazer para a nossa vida. E o primeiro passo disso, importante, é entender que saúde não é apenas a gente cuidar daquilo que come, ou fazer os seus exames periódicos físicos e constatar uma glicose normal, um colesterol normal, e acharmos que nós estamos bem, acharmos que temos saúde. A saúde integral, ela vai acoplar, né, abranger outras 3 dimensões extremamente importantes para o bem-estar da nossa vida. São as questões emocionais, de como é que nós vemos, como lidamos com o que sentimos, com nossas emoções, as relações sociais. Hoje vocês estão no encontro aí, e eu à distância, então nós estamos fazendo um tipo de promoção de saúde, reunindo um grupo para falar daquilo que faz bem. Também a dimensão social e as questões espirituais, que compõem também esse conjunto daquilo que pode nos trazer saúde e bem-estar. Então, nós vamos falar rapidamente, hoje à noite, dessas 4 dimensões que constituem o nosso bem-estar, a nossa saúde. Era isso, muito obrigado. Estou falando bem, como disse para vocês, aqui do Brasil, de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, fica bem ao sul do Brasil, somos fronteira, muito próximos aqui dos países de língua espanhola, Uruguai e Argentina. Então, muito obrigado por estar falando com vocês. Tá bom, Moisés? Era isso? Vou iniciar aqui, então. Pode passar os slides. O Moisés vai passar esses slides para vocês. Eu vou fazer um scoop, porque é um tipo de curso que eu dou, me dão 3 horas para falar. Então, eu tive que fazer uma significativa redução dos slides para poder expor a ideia principal. Vão passar muitos, mas o que eu quero que vocês entendam é assim, ó, ao final dessa exposição, vocês pelo menos olhem para a vida de vocês e se perguntem em silêncio, ninguém precisa levantar a mão e dizer nada. Será que eu estou parecido, próximo a isso que eu estou vendo nesta exposição? Será que eu estou buscando essas medidas para ter uma boa saúde ou eu estou num caminho, percorrendo um caminho inverso, um caminho prejudicial a mim? E aonde eu posso buscar as alternativas para eu corrigir essa rota, procurar hábitos mais saudáveis de vida? Isso é o mais importante, é esse alerta. A palestra vai ficar, vocês poderão ter acesso a ela hoje na internet, tem centenas e centenas, milhares de vídeos e falas de tantas pessoas que trazem esse tema, tá bom? Então, vamos falar desse olhar mais amplo, biopsicossocial-espiritual. Pode passar o próximo slide. Esse próximo slide nós vamos ver um retrato do que é hoje o envelhecimento mundial. Acredito que aí a plateia eu vi rapidinho, mas vi que tinha pessoas idosas. Então, na Europa, especialmente, há um grande número de pessoas que estão envelhecendo, e nós encontramos famílias que têm, olha quantas gerações uma família só. Se vocês forem olhar lá em cima, no cantinho, lá em cima, tem uma senhora deitada numa cama, que ela foi tetravó. Ela é a mãe daquela senhora de amarelo, vó daquela ali, bisavó da outra, trisavó da outra e tataravó daquela criancinha que está no colo dela. E aquela do meio, nós temos também algo semelhante, gente. Ela é mãe, vó, bisavó e trisavó daquela menininha. Ali no canto nós temos uma família de homens que também são. Então, o que a gente está vendo? Essa expansão, a idade. Nós estamos vivendo muito mais, alcançando idades bem avançadas e a família está junto. Então, a gente está se cuidando mais? Acredito que sim, claro. E nós estamos tendo mais tempo de procurar, nos encontrarmos as alternativas de dar mais
qualidade e valor a essa existência. Então, vamos falar de saúde desde a questão física, as outras dimensões. Pode passar. Então, nós temos aqui hoje a ideia mais atual sobre saúde. Saúde é um composto, né, dos cuidados biológicos, dos cuidados psicológicos, dos cuidados sociais e dos cuidados emocionais e espirituais. Hoje nós não podemos falar absolutamente de doença, de doente, de saúde, sem nós abordarmos tudo isso. Tá? Vamos passar adiante, pode ir. Então, vamos ver o que diz aqui. Olha que informação importante de 2023. Esse é um relatório da Organização Mundial de Saúde que revelou a todos nós que 1/3 de todas as doenças que a humanidade tem vão levar ao óbito. 1/3, gente. Só pode ser mais, dependendo de cada região. Podem ser prevenidas. Temos como atuar nos cuidando, fazendo exames, nós podemos evitar muitas doenças. Seguinte, vamos ver que vocês ao longo da exposição de hoje vão perceber quantas doenças nós podemos evitar. Seguinte, então nós vamos falar dessa dimensão, corpo. Próximo. E eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, que mostram várias fotos. O que diz isso? Desde 2008, vejam quanto tempo já faz isso. 2008, 2018, 2025, então nós temos, não tem ainda, obviamente, 20 anos, mas está quase. Em 2008, após um extenso estudo, foi revelado, a ciência revelou que os comportamentos ou as nossas atitudes saudáveis, todo mundo sabe que é saudável, gente. Todo mundo sabe que não fazer exercício não é saudável. Que comer um pratarraço de massa com bacon não é saudável. Que ficar com raiva e brigar com os vizinhos e os parentes não é saudável. Que se isolar da comunidade não é saudável. Todo mundo sabe. Então, e nós sabemos também o que são atitudes boas e saudáveis. Então, todos os comportamentos e atitudes saudáveis que nós começarmos a ter a partir da meia-idade. O que é a meia-idade? Após os 40 anos de idade. Tá? Isso vai repercutir na velhice da gente. Isso vai repercutir em que nós tenhamos mais tempo de vida com saúde. Menos hospitalizações, menos doenças, menos remédios que vamos tomar. Tudo isso vai repercutir adiante. Então, temos que nos cuidar desde muito cedo. Há estudos já falando que desde a infância, se não nos cuidarmos, vamos repercutir numa fase adulta, doentia, e numa velhice com muito adoecimento. Próximo. Então, esse slide que tem muita coisa, mas só quero ressaltar a conclusão desse slide, que é um estudo amplo, realizado há muito pouco tempo, que disse o seguinte: esses especialistas que estudaram e pesquisadores da Universidade Europeia, Britânica e Oxford, afirmaram que a meia-idade, não sei a idade de vocês, mas a partir dos 40 até os 60 é meia-idade, a partir de 65, 70 já é idoso. Tá? No Brasil é 60 anos idoso, no mundo é 65. Então dá para vocês terem uma ideia. Mas a partir da meia-idade é uma fase crítica para garantir um envelhecimento saudável. Se cometermos muitos erros, deixarmos de nos cuidar adequadamente, estilos de vida péssimos, sedentarismo, hábitos de vida ruim, obesidade, tabagismo, excesso de álcool, tem muitas coisas. Se isso acontecer na meia-idade, há uma chance muito grande de nós estarmos doentes nas idades seguintes. E vejam que esse estudo mostrou que transtornos mentais em jovens, quais seriam? Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, nos jovens também poderá repercutir, comprometendo o cérebro e a saúde global na velhice. Então, está tudo interligado. Quanto mais cedo nos dermos conta, precisamos cuidar do corpo, da mente e do espírito, mais saúde teremos. Pode passar, seguinte.
Então, olha isso aqui. Vejam o que está acontecendo na nossa população, nossa brasileira e de vocês. Um aumento cada vez maior de pessoas jovens tendo infarto, de pessoas jovens tendo câncer de intestino, câncer de tireoide, câncer de próstata. Por quê? Porque hábitos inadequados de vida estão sendo utilizados em excesso. Olha o que tem aqui do lado. Fumo, diabetes, pressão alta, colesterol alto, não fazem nenhuma atividade física, são obesos, estão estressados, eles têm um risco muito grande de infartarem jovens. Próximo. Então, desde muito precoce nós temos que cuidar. Veja o que está acontecendo com a sociedade americana, norte-americana. Isso aqui é um estudo lá já de 2018. Estão dizendo o quê? Os americanos são a nação, o povo que mais estuda, mais pesquisa, mais produz resultados em ciência. Mas, no entanto, eles não aplicam em si. A população deles é uma das populações mais doentes do mundo. A dieta do americano é a pior dieta que existe. E de uns anos para cá, eles começaram a não crescerem tanto em expectativa de vida quanto outros países. Porque lá o que acontece com eles? Comem muita caloria. Usam e consomem drogas, especialmente os opioides. Eles usam muito automóvel, não fazem exercício, não fazem nada, não têm laços sociais adequados. O seu estilo de vida é muito prejudicial, estão acima do peso, são diabéticos e já têm muitas doenças do coração. Essa população americana está adoecendo numa velocidade muito mais rápida que outros países desenvolvidos. Por quê? Porque não estão adotando hábitos de vida saudáveis. Seguinte, então vocês já viram o que a gente tem que fazer. Claro que nós temos que comer. Claro que é importante a alimentação. A alimentação tem ação anti-inflamatória, ação antioxidante, ação anti-aterogênica. Mas será que a gente se alimenta bem? Vocês estão no inverno europeu, aqui nós somos no verão. Aqui a gente no verão come menos, né? A gente acaba comendo muito doce, sorvete, então acaba comendo mal. E vocês aí podem comer alimentos muito calóricos, que se tiver muita gordura, vai fazer. Seguinte, então vejam esse coração. O que mostra esse desenho do coração? Ele mostra que se o alimento é vida, tá? Isso eu tirei de um documentário que passou, acho que na Netflix, chamado Os Segredos da Alimentação. Se o alimento é vida e a saúde começa com a alimentação, então a escolha de vocês aí, de qualquer um de vocês que eu estou vendo, que eu estou enxergando aí sentadinho, tudo enrolado, deve estar frio, tudo cheio de roupa, a sua escolha em relação ao que levar para casa, o que levar para a mesa, o que levar para o seu corpo é de vocês. Tá? Ninguém é obrigado, absolutamente, alguma coisa que não é boa para a saúde. São as nossas escolhas e decisões. Seguinte. Então, é rápido, porque isso aqui é só uma exposição. Quando vocês olham para isso aqui, vocês enxergam nessa foto muita coisa saudável. E eu espero que na casa de vocês, quando vocês forem no supermercado, vocês coloquem no carrinho do supermercado, na cesta, muitos alimentos, muitos vegetais, muitas frutas, peixe, carnes magras. Isso que está aqui é dieta saudável. Então, que isso seja muito mais frequente do que massa, pão, gordura, porque isso não vai fazer bem. Seguinte, isso é uma dieta saudável, isso é um hábito de vida saudável. Pode passar o próximo. Então, assim, pode passar. Então, nós estamos vendo cada vez mais o quê? A busca de comida mais saudável. Aí mesmo na Europa, Dinamarca, há praticamente 5 anos já tem na sua alimentação preponderantemente alimentos orgânicos. São aqueles alimentos que predominam realmente frutas, vegetais, cereais, de fonte bastante saudável. Seguinte, outras formas de alimento. Vocês, no caso, Portugal, né? Portugal tem Mediterrâneo, não sei se tem, acho que não tem Mediterrâneo, não sei se é baseado. Mas vocês têm o óleo de oliva? Tem, né? Acho que Portugal tem uma faixa pequena ali embaixo, que é banhada pelo Mediterrâneo. Então, há uma dieta que envolve boa parte dos países que fazem costa com o Mediterrâneo, que se espalhou pelo mundo todo. O que é um alimento saudável, gente? É isso que a gente olha nesse prato, onde tem um óleo de oliva, onde tem cereais, vegetais, frutas misturadas, onde não há refrigerante,
onde é um suco, esse suco é natural, onde se utiliza pouco açúcar, pouco sal. Pode-se tomar vinho? Claro que sim, em quantidade pequena. Pode comer carne vermelha? Sim, em pequena quantidade magra. Seguinte, a alimentação é o pilar dos mais importantes que existe para prevenir doenças. E tem um outro tipo de dieta muito, muito importante no mundo, que é a chamada DASH. Essa dieta quer dizer o seguinte, é uma dieta feita para reduzir gordura e sal, especialmente sal da comida. O sódio alimentar, ele é muito prejudicial. Então, principalmente para as pessoas que já têm doenças do coração, são hipertensos, eles procuram dietas com baixo teor de sal, que já na própria constituição dela tenha pouco sal e acrescentam muito pouco. E geralmente também alimentos que têm pouca gordura animal, pouca gordura saturada. Hoje, um dos grandes vilões da nossa dieta é a gordura saturada, não é nem o colesterol da comida, é a gordura saturada. E onde ela está? Dos produtos que vêm dos animais, especialmente nas carnes. Seguinte, e também, cada vez mais, né, se expande, cresce, a adoção de uma dieta vegana ou vegetariana, principalmente vegetariana, que acaba englobando tudo isso, trazendo benefícios. Então, gente, dieta. Isso é saudável. A próxima foto não é. Pode mostrar, Moisés. Quem é a próxima foto? É a dieta americana. Olha o que é a dieta americana. Vejam vocês ali o que ela é. Pura fritura. Puro alimentos ultramente processados. Vejam aquele sanduíche, aquele hambúrguer, sei o que é aquilo ali, eles comem em grande quantidade. Isso faz um mal imenso, vocês não têm ideia. Contra isso, isso aumenta o risco de câncer, de Alzheimer, de doenças do coração. Seguinte, falei rápido. Preciso falar também dessa questão da importância hoje de cuidarmos do quê? Dos nossos micro-organismos que estão dentro de nós. Há inúmeros estudos, cada vez mais frequentes, estudando a flora intestinal. Ela tem uma conexão direta com o sistema nervoso central, ela tem uma conexão direta com a produção também de protetores do cérebro. Então, comer bem vai implicar numa série de situações, de uma harmonia das bactérias que vivem dentro do nosso intestino, que se viverem harmonicamente vão produzir neuromediadores adequados, vão atuar nos processos inflamatórios do corpo, serão nossos protetores e poderão diminuir as chances de adoecermos. Seguinte, então nós vamos ver o que são alimentos que funcionam bem para a gente. Além de todos aqueles que vocês viram naquelas fotos dos vegetais saudáveis, alimentos, também nós vamos ter dois tipos específicos que se classificam em alimentos pré-bióticos e probióticos. Um alimento pré-biótico é um desses que estão aqui, gente, é fruta. Por que não come fruta, meu Deus? Maçã, né? Aqui, olha que estão aqui, ó, feijão, ervilha, cebola, aspargos, banana, centeio, são alimentos que promovem o quê? O crescimento das bactérias benéficas. Faz com que as bactérias que nos fazem bem fiquem em maioria dentro do intestino e equilibrem o nosso corpo. E os probióticos são medicamentos, existem remédios probióticos também, que a gente pode comprar pronto na farmácia, pode ser tomado, ajuda, ou ingerir o que é a própria bactéria. Ou seja, os próprios micro-organismos que estão vivos dentro do iogurte, do kefir, da kombucha. Isso faz bem para a saúde. Vamos adiante? Então, esse é o primeiro pilar. Seguinte, pode passar. Primeiro pilar, para sustentar a casa. O segundo pilar é o exercício físico. Não tem como, isso não é uma regra 100%, mas é quase, não tem como termos saúde integral boa, adequada, sentirmos bem-estar e sermos os beneficiários disso sem fazermos exercício. Tá? Seguinte. Pode ser qualquer um, pode ser a caminhada, que é a mais democrática, né? É o mais democrático dos exercícios. Eu posso caminhar onde eu quiser, eu não preciso estar dentro necessariamente de uma academia, com horários, eu posso fazer até dentro do meu condomínio, dentro de um parque, de uma praça, de um clube, tá, gente? Então, vamos caminhar mais rápido, como uma marcha,
sem levar nada, sair só para caminhar, 30 minutos para começar, daqui a pouco a gente já está caminhando mais tempo e vai indo, e daqui a pouco consegue fazer um exercício de 1 hora, 3 vezes por semana. Isso é muito bom. Seguinte, nós temos uma coisa chamada, isso aqui você já deve ter ouvido falar, tem pessoas que não conseguem caminhar tanto dentro de um período X, vou sair de casa agora, vou para o parque, eu vou para a academia, vou fazer exercício. Muitas pessoas usam aquele marcador, né, do quantos passos dão. Isso também ajuda, esse estudo mostrou que as pessoas que conseguem fazer pelo menos 10 mil passos por dia, 10 mil passos por dia é pouco. Tem muitos de vocês que podem não estar, ou que conheçam, né, fazendo exercício formal, mas estão caminhando o dia todo numa determinada atividade, e se passarem de 10 mil passos, tem benefícios, pode ajudar também. Mas é claro que um exercício, seguinte, se eu for para uma academia, se eu for fazer 30, 40 minutos de natação, de hidroginástica, de esteira, de bicicleta ergométrica, se eu for correr, se eu for dançar 3 a 4 a 5 vezes por semana, eu vou ter grandes benefícios para toda a minha saúde. Tá bom? Posso ir continuando? Seguinte. Desculpe a rapidez, mas é assim. Então, aqui tem vários tipos de exercício. Talvez um que outro de vocês prefira caminhar, outros faz parte de um clube de dança, está jogando beach tênis, ping-pong, paddle, bicicleta fixa ou móvel, faz ginástica. Sigam. Quem faz, continue. Quem está fazendo pouco, tente fazer mais. E quem ainda não providenciou isso, saia hoje de noite daí com uma pulga atrás da orelha, preocupado, porque eu tenho que fazer exercício para ter uma saúde melhor. Tá? Seguinte. Estamos indo. Então tá, pode passar. Esses são os vários tipos de exercícios que tem, não precisa. Vejam isso aqui, sedentarismo. Alguém já disse para vocês que sedentarismo é doença? Não, pode voltar. Isso. Não, né? A maioria de nós não liga para isso, não se dá conta. E não é só não fazer exercícios. Tem algo pior, que é ser sedentário. Esse foi um estudo extenso que envolveu 122 mil pessoas. Olha só quanta gente. E o que eles viram? Que o sedentarismo aumenta, ouçam, que não é 5 e nem 50, aumenta 500% a probabilidade de morte prematura. Então, a gente precisa fazer exercício. Quem não faz atividade, quem é sedentário, ele se equipara a alguém que está fazendo hemodiálise ou que está fumando muito. Ou seja, há uma equiparação do dano para o corpo de quem já tem uma doença grave, como é a insuficiência renal. Gente, atentem-se o quanto é importante fazer exercício. Adiante. Então, falei do primeiro pilar, o alimento. Segundo pilar importantíssimo, o exercício. Falar do terceiro pilar importantíssimo, sono, dormir adequadamente, pelo menos o mínimo necessário que o corpo precisa. Claro que isso é muito individual, cada um precisa um pouco mais, mas há uma média, aproximadamente 7 horas, por aí. Então, devemos dormir pelo menos 7 a 9 horas por dia. Então, muitas das doenças vão surgir ou poderão aparecer porque eu não durmo bem, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, depressão, câncer, suicídio e o Alzheimer. Seguinte, então nós temos um estudo aqui, feito aí mesmo na Europa, em hospitais distintos, um em Paris, outro em Londres. Aqueles que dormiam 5 horas ou menos por volta da meia-idade, apresentaram um risco 30% maior de ter muitas doenças comparados com aqueles que conseguiam dormir 7 horas ou mais. Então, vejam como a redução das horas de sono prejudica imensamente a nossa saúde. O sono mais curto aos 50 anos também foi associado a um maior risco de morte durante o período do estudo, ligado a muitas doenças crônicas. Então, vamos fazer o possível para corrigir isso e dormir um pouco melhor. Próximo. A apneia do sono é um problema de saúde que muitas pessoas têm. São aquelas pessoas que roncam, né, de noite, têm obstrução da via aérea, ou são obesos,
que acabam apresentando dessaturação, cai a saturação de oxigênio no sangue, e fazem muitos períodos de má oxigenação no corpo, prejudica o cérebro e muitos outros órgãos, são causadores de muitas doenças. Seguinte, então aí nós vamos ter, mostrando que realmente dormir bem, alimentar-se bem, fazer exercícios, contribuem muito para a nossa longevidade. Quarto pilar. O que vocês acham que essa imagem quer dizer? Pensem. Nós vemos ali 4 cérebros, 4 idades distintas. E tem um desenho do lado, um haltere, mostrando que precisamos exercitar o cérebro, as funções cerebrais, ao longo da vida, em todas as fases da vida, para diminuir o risco de doenças do cérebro, especialmente demência. Não é? Então, vamos lá. Seguinte, qual é a dica quente que a gente tem que dar? Primeiro, assim como a gente vai para uma academia, né, e vai fazer um exercício que é o fitness, nós vamos também fazer o fitness mental. O que ele traz para nós? Benefício. Mas não pode ser uma vez. Uma vez no mês, de vez em quando chega a visita, não. Gente, regularmente, sistematicamente, com muita frequência. A gente vai praticar aquilo que hoje está cada vez se tornando mais raro, que é a leitura. A leitura, não a leitura de um título, de um tema, de um livro eletrônico, de notícias das redes sociais, a leitura mesmo, de jornais, de revistas e livros. Podemos praticar jogos mentais, jogos na internet ajudam. Usar a internet moderadamente, com cuidado para não usar demais. Quem dirige, procure não usar tanto GPS, exercite a mente para que lado vai, para que rua pegar, pegue ruas diferentes. Isso está sendo indicado em estudos mostrando que traz benefício. Considere fazer, por exemplo, um curso superior, um curso diferente, um aprendizado novo. Estimule bastante a sua função intelectual. E faça exercício. Enquanto nós estamos fazendo exercício, nós estamos aumentando as conexões dos nossos neurônios e beneficiando bastante a nossa cognição. Tem um estudo que eu não botei aí para vocês, que é a música, aprender a tocar um instrumento musical, ouvir música, aprender música, traz um benefício muito grande. Então, se o meu exercício físico é dançar, olha que benefício maior eu estou tendo, talvez um plus. Dançar ao som daquelas músicas que são colocadas nas aulas e nos cursos beneficia talvez a gente mais ainda. Vamos à frente? Tá, vamos indo. Outro grande problema da humanidade. Pode passar. Isso aí, gente. Obesidade. Não sei, não enxergo vocês aí, estão tudo cheios de casaco, não dá nem para ver se são magrinhos. Mas sabem quem está acima do peso. Né? E a obesidade ela tem acontecido hoje como um processo de saúde pública, que a gente chama, ela é mais comum do que a fome, a miséria. Há um número crescente de pessoas acima do peso e já obesos no mundo. Vejam esse dado ainda lá de 2022. 1 bilhão de pessoas no mundo têm obesidade, e menos são famílias. Tá? Então, 650 adultos, e vejam, crianças e adolescentes são obesos já. Então, na próxima década, segundo a Federação Mundial da Obesidade, mais da metade da população mundial, mais da metade, gente, não falta tudo bem, 75 anos, talvez nenhum de nós vai estar presente, só se tiver alguma criança aí que eu não enxergo. Mas os nossos descendentes vão enfrentar uma epidemia de obesidade assustadora, uma pandemia, né? 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Seguinte, vamos cuidar. Como é que a gente sabe que é obeso? Tem várias formas de ver. Não é só subir na balança e pesar. Hoje está se levando mais em consideração a circunferência abdominal, principalmente nas pessoas mais jovens. Tá? Ali sim, ele é um marcador mais significativo de obesidade. Passou de 80 centímetros a trenazinha passada ali no umbigo, e não pode encolher a barriga, tem que deixar a barriga solta normalmente. Então vai enganar quem? Se engolir a barriga. Não dá. Tem que deixar como é. Passou de 80 nas mulheres e passou de 90 nos homens, já tem uma obesidade central que aumenta o risco significativo de doenças.
Bom, vamos falar. Agora tem uma outra foto ali mostrando. Veja se isso não é uma verdade. Pode passar. Olha essa criança ali, o pavor que ela tem de um brócolis. Até parece que estão apontando uma arma para ele. Vocês imaginem hoje a sociedade só comendo batatinha, comida prontinha, sai do congelador e vai para o micro-ondas, está pronta e toma refrigerante, sentado, não sai da cadeira. O que acontece? Obesos. Veja o que diz isso. Há 10 vezes mais crianças e adolescentes hoje que tinha há 40 anos atrás com obesidade. Então, é assustador, né? Seguinte, e vamos falar de uma outra questão muito importante, que é ainda, sem dúvida alguma, envolve, né, muito a questão de como estamos cuidando desse corpo. Um diagnóstico de câncer modifica significativamente a trajetória das nossas vidas, apesar de que hoje estamos lidando mais facilmente com ele, porque temos recursos, né? Recursos mais efetivos para a cura. Mas o que tem hoje, sim, que se sabe que pode aumentar o risco de câncer e fatores protetores nós podemos nos utilizar? Seguinte, pode passar, Moisés. Então, o que a gente tem aqui? As mudanças epigenéticas. Veja, isso aqui foi publicado agora há pouco no New York Times. As mudanças epigenéticas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do câncer. O que é isso, epigenética? Pode ser que algum de vocês só lembre da genética, mas a epigenética, tá, é uma outra modalidade científica que se quer dizer que a modificação das expressões dos nossos genes poderão determinar as doenças. Eu posso ter genes para uma certa doença, mas se eles não se expressarem, a doença não vai desenvolver. Eu posso não ter nascido com genes para certas doenças e elas desenvolveram por maus hábitos de vida. Então, a poluição do ar, por exemplo, a má alimentação, o sedentarismo, os problemas mentais, etc., a solidão, a depressão, etc., são fatores que podem modificar a nossa genética e determinar doenças. E surgiu agora, recentemente, mais um fator de risco, esses tais plásticos, que está se falando muito, né? Os riscos e a poluição dos microplásticos e de substâncias PFAS, esse é o nome dessas substâncias. Onde é que elas estão? Talvez estejam aí com vocês. Tá na casa de todo mundo. Embalagens de alimentos, panelas antiaderentes, capas de chuva, adesivos, papel, tintas, maquiagem. Nós estamos entrando em exposição cada vez maior a esses fatores externos que podem mudar o nosso gene, principalmente por um processo inflamatório, danificar o nosso DNA, e a gente começar a desenvolver um câncer, uma doença autoimune, um Alzheimer. Seguinte. Quais seriam as mudanças, então, que nós poderíamos fazer que desempenham esse papel fundamental? Epidemiologistas estimam, vejam, que 40% dos tumores podem ser atribuídos ao quê? A fatores de risco. Por exemplo, ainda, quem fuma, que se expõe ao sol sem cuidado, quem consome álcool excessivo, quem não se alimenta saudavelmente, quem está acima do peso. Vejam que boa parte desse percentual está relacionado aos nossos hábitos de vida, gente. Agora, as outras, tudo bem, sim ou não. Pessoas podem ter câncer quando se expõem a um vírus. Por exemplo, o vírus da hepatite B, C. Ou vírus que causa uma doença genital, tanto nos homens quanto nas mulheres, que é o HPV. E até mesmo a bactéria que está no nosso estômago pode causar câncer. Então, nós temos algumas dessas situações que estão relacionadas aos nossos hábitos. Se nós tivermos uma vida mais saudável, procurarmos evitar isso, a gente tem grande chance de não ter câncer. Seguinte, o câncer supera doenças cardíacas como o maior causador de mortes no mundo rico. Então, isso tudo que foi publicado em 2019, lá na Universidade do Canadá. Por algum tempo foram as doenças do coração. Depois, começamos a voltar de novo ao câncer. Por que, gente, que isso está acontecendo? Por que superou? Pode se tornar, então, o maior fator de mortalidade no mundo. O próximo slide vai dizer por quê.
Por que será que está aumentando? Por que será que está aumentando os casos de câncer entre os jovens? Entre as pessoas mais jovens que não tinham história de câncer que estão tendo agora. Aos 20 anos. Vocês imaginam alguém com 20 anos com câncer que não seja um linfoma, por exemplo, ou uma leucemia? Difícil, né? Mas cânceres de estômago, de intestino grosso, de próstata, de tireoide podem aparecer em pessoas jovens. Isso está acontecendo porque elas estão bebendo mais, estão ainda fumando, porque a dieta não é saudável, porque não fazem exercícios. Aqui resume tudo. Tá bom? Seguinte, vamos lá. Então, esse aí é um estudo publicado ano passado, mostrando que, notavelmente, muitos desses cânceres que estão aumentando de incidência em jovens, especialmente do intestino, aqui só repete, estão ligados à obesidade. Destacando o quê? Aquela flora que poderia nos ajudar não nos ajuda. Ao não nos ajudar, ela passa a nos agredir. Temos que nos ater ao risco dos fatores de uma vida que não foi saudável desde a infância. E olha o que diz aqui, por fim. É realista pensar que as células do corpo sofrerem mais danos, um câncer pode se desenvolver mais cedo, na mesma idade cronológica. Tá, gente? Então, isso fecha. Não tem mais um ainda. Era mais um? Deixa eu ver. Mais um, pode ser mais um slide. Só tem mais um mostrando que as mortes por câncer de intestino grosso cresceram 20% mais aqui nos 30 anos, aqui na nossa América Latina, tá? Então, fechamos essa primeira parte física. O que quer dizer isso? Sim, sem dúvida alguma. O cuidado com a saúde, o adoecimento físico, ele é um fator muito importante, ainda o mais relevante de todos, quando nós falamos em saúde. A maioria de nós vai procurar buscar uma saúde melhor para o corpo. Pode até se esquecer das demais, mas prioriza a saúde do corpo. Prioriza ida aos profissionais de saúde, né? Tomar os medicamentos, fazer as mudanças necessárias dos hábitos de vida. Isso nós buscamos, muito intimamente relacionado à educação de cada povo. Mas nós não podemos esquecer ou deixar de lado que nós também poderemos adoecer se nós nos isolarmos, se nós estivermos sós, vivendo solidão. E é isso que nós vamos mostrar agora no próximo slide, sobre a questão da socialização. Esta é uma outra dimensão muito importante para promover saúde para a gente. Seguinte. O que temos aqui? Vocês não sei se ouviram falar, esse é um estudo realizado nos Estados Unidos, que começou lá em 1938, por aí, levou todo esse tempo e ainda continua sendo feito, há 80 anos, vai fazer agora 90 anos que esse estudo, ele vem acompanhando uma população específica de uma região dos Estados Unidos. Essas famílias, a princípio, não eram constituídas de família, ainda os filhos entravam para trabalhar numa área de metalurgia nos Estados Unidos, e essas pessoas faziam parte de um grupo de estudos e eram pesquisadas todos os anos. Faziam exames, passavam por entrevistas, iam, chegaram a 80 anos depois, existia ainda um número significativo de pessoas que acompanharam esses estudos, e eles concluíram algumas coisas importantíssimas. E a pergunta de baixo é a seguinte: o que faz uma pessoa ser saudável? Não é uma receita de bolo, né, de que uma pessoa só na vida se cuidou, não se cuidou, de repente chegou a uma idade avançada. Não é uma pessoa, gente. Isso são hábitos de mais de 700 pessoas ao longo de mais de 7 décadas, estudados, comprovados, e eles foram revelados e mostraram que isso é uma receita preciosa para termos uma boa saúde. Seguinte, de todas as conclusões, uma das mais robustas conclusões foram as de que ter amigos, relações sociais e familiares saudáveis, principalmente relações de amizade, podem trazer, são um grande indicador de bem-estar e saúde na vida das pessoas. E aqui, no estudo, influenciou mais do que ter dinheiro,
ter uma genética favorável, ter rotinas adequadas de alimentação, mas ter amigos importou mais, trouxe resultados mais positivos sobre a saúde dessas pessoas. Eu espero que esse grupo de vocês aí também sejam integrados uns com os outros, sintam necessidade desses encontros, que eles agreguem valores para vocês, ajudem vocês a resolver seus problemas e se transformarem a partir desses encontros. Se isso acontece, a saúde está sendo beneficiada. Seguinte, então esse estudo ele mostrou que as relações positivas com outros, numa escala de bem-estar psicológico, que significa o quê? Ter bons relacionamentos, e que eles te acolham, que te deem segurança, que tu te sinta íntimo e sejam satisfatórios para ti. Esse grupo beneficia. Tá? A partir de qualquer idade, especialmente na velhice, traz mais benefícios ainda. Seguinte. Vejam o contrário. Publicado aqui naquela revista britânica The Lancet. As conexões sociais empobrecidas são associadas a um risco aumentado de doenças do coração, a hipertensão, a diabetes, a infecções, a declínios, né, da memória, depressão e ansiedade. Vejam quantas dessas doenças são preveníveis, evitáveis, tratáveis, quando a gente convive em ambientes bons com as pessoas que agregam valores para nós. Próximo. Você já deve ter ouvido falar também das chamadas 5 zonas azuis do mundo. São 5 regiões que foram descobertas acho que lá pela década de 60 por geógrafos, e depois ela vem mais à tona, foi mais divulgada por um jornalista britânico, que visitou esses 5 lugares, entrevistou as pessoas e viu que nessas regiões existia mais saúde, mais longevidade, as pessoas custavam mais a morrer, raramente tinha demência senil, as pessoas tinham uma saúde, um bem-estar, uma qualidade de vida muito maior do que a média das outras pessoas, das outros locais, quando eram comparadas pela população. Então, se viu que nessas 5 zonas azuis do mundo, vamos lembrar vocês, é um bairro que fica, uma região, um distrito que fica na Califórnia, Estados Unidos, que não é o país, mas é uma região, é uma região específica da Costa Rica, na América Central, é uma região específica na Itália, a ilha da Sardenha, uma área específica, uma região específica da Grécia, é uma ilha de Icaria, e uma parte do Japão, na ilha de Okinawa. Esses 5 lugares existem nas pessoas que lá têm fortes vínculos de amizade. Há muita aptidão social, propósitos de vida daquelas pessoas, mesmo bastante idosas. Há um profundo sentimento de pertencimento, são pessoas que têm muita fé, que se dedicam a princípios morais e espirituais, e além disso, além dessa questão social e espiritual, elas também se alimentam bem, fazem exercício. Gente? Dormem melhor. Olha quanta coisa. Seguinte, então, ali, esses segredos estão ali. E o Dan Bittner, esse cara, ele lançou agora, há 2 anos atrás, que está na Netflix. Se não assistiram, assistam, Live to 100, né? Vida até 100 anos. Quais seriam os segredos dessas zonas azuis? Então, aqui ele cita tudo, gente. Tudo que a gente já falou. Conviva bem com os outros, tenha uma fé, se alimente bem, tenha um grupo, se relacione bem com sua família, pare de comer alimentos gordurosos, combata os sentimentos negativos e ruins. Esta é a receita de boa, perfeita, para cada um de nós, independente da cor, do sexo, da altura, do peso, da idade de vocês, são medidas saudáveis. Seguinte. Bom, vamos falar. Olha, eu estou indo rápido, né? Estou fazendo um milagre aqui. Vamos falar. Desculpe se eu estou indo rápido, agora vou desacelerar, porque essa aqui é uma parte boa. Boa, porque é uma parte que vai tocar mais em vocês. A parte dos sentimentos e emoções. Não vou acelerar tanto, porque eu consegui. Vai de meia hora fazer isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a gente em si, os nossos sentimentos, o quanto eles
podem ser nossos aliados, trazerem benefício para nós, ou ser a causa da nossa ruína. Seguinte, vejam o que diz aqui, ó. Isso aqui eu tirei de uma crônica aqui no Rio Grande do Sul, do jornal, eu vi escrito, vi isso, achei sensacional e eu coloquei no slide. Olha o que diz. Cuide da sua saúde mental. Tem muita gente que esquece, né? Só cuida do corpo. Malha 8, 10 horas por dia, toma não sei quanto de proteína, faz de tudo, mas esquece as outras coisas. Olha o que diz esse aí. Ele falou assim, se você pode ir à academia todo santo dia, você pode beber muita água, tomar todas as suas vitaminas, não comer açúcar, não ingerir gorduras, não usar álcool nem drogas. Parabéns, maravilha, o corpo está bom. Mas se você não souber lidar com os seus sentimentos e emoções, você adoecerá, você desencadeará doenças, você morrerá. Bastante saudável, aliás. Então, vamos levar muito em consideração que há fatores de risco chamados psicossociais, e que se nossas emoções e sentimentos forem negativos, em desalinho, nós vamos adoecer tão ou mais do que por outros fatores, como gordura no sangue, como fumo, como obesidade. Tá? Próximo. Então, o que nos disse em 1947 o maior médium já passou por esse orbe, depois de Jesus? O que disse Chico Xavier? Um dia o homem ensinará a ele próprio, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. E ele diz que a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda íntimo, ou guarda origem íntima no seu psiquismo. Psiquismo, gente, é a contraparte do físico. É tudo que for etéreo, tudo que for sagrado, tudo que for social, emocional, todas essas outras dimensões que compõem o nosso ser, é o psiquismo. Então, essa outra parte de nós é extremamente importante, com certeza mais determinante do que a outra. Próximo. Por isso que cada vez estamos falando mais disso. Isso aqui é um dado que não é do Chico Xavier, isso aqui é um dado da Organização Mundial de Saúde. Veja o que ela diz. Vivemos imersos em estressores emocionais. Estima-se que mais de 50% das doenças da humanidade estejam ligadas, direto ou indiretamente, ao quê? A disfunções psicológicas. Mais da metade, olha que eu ponho muito mais da metade, especialmente depois da pandemia. Estados psíquicos adversos. Pessoas com depressão, com ansiedade, com raiva. Esse estado emocional, ele favorece o quê? Ao surgimento de doenças orgânicas. Assim como as emoções negativas que a gente nutre, o estresse que a gente vive, e as relações conflituosas que estamos tendo, levam-nos ao adoecimento. Próximo. Então, nós vamos ouvir falar de outros fatores de risco, que não é colesterol, que não é glicose, que não é pressão. Quem são? Raiva, gente. É um dos piores que existe. Mágoas, rancores, hostilidade, né, que é também algo muito parecido com raiva, entediamento, negativismo, pessimismo, culpa, medo, baixa tolerância a frustrações. Um desses abasta para nós adoecermos. Imagina se a gente tem essa constelação aí. Seguinte. Veja esse estudo antigo, mas olha como ele é verdadeiro e cada vez mais verdadeiro. Há uma associação direta entre raiva e hostilidade e doenças do coração. Assim como existe uma relação do fumo com doença do coração, do fumo com câncer, assim como existe colesterol alto com infarto, existe uma relação direta. Em um estudo de revisão de literatura, sugere que raiva e hostilidade se associam a resultados de doença arterial coronariana em populações saudáveis e naquelas que já têm. Há muito tempo já se sabe disso. Seguinte, será que a gente está mudando os nossos hábitos ou a gente é aquele brabinho ali furioso? Bom, em 2022, um estudo sueco, ouviu 47 mil pessoas, olha só que é um baita estudo, publicado ali no European Heart Journal.
que disse? A análise estatística demonstrou que episódios frequentes de raiva aumentaram o risco de uma pessoa ter doença do coração, de fibrilar o coração, que pode levar a parada cardíaca, dependendo da frequência. Mortalidade cardiovascular aumenta. Homens e participantes diabéticos apresentaram maior incidência de insuficiência cardíaca associada à raiva. Então, se tu é diabético e tu é raivoso, como aquela mulher aí está gritando com o outro no megafone, e ela é assim, frequentemente está tendo essas reações no seu meio, o risco dela é muito grande de ter uma morte súbita, uma doença grave do coração. Próximo. Eu não sei se vocês conhecem esse nosso autor brasileiro, Augusto Cury, que é o maior autor brasileiro no mundo, do Brasil, né? Que mais escreve livros, lançou livro. Ele é um psiquiatra, psicanalista, médico, é um cara que escreveu inúmeras coisas mais. Escreve muito bem. Então, ele lançou no ano passado esse livro. É um outro tipo de adoecimento, gente. Hoje também existe a doença por intoxicação digital. Existe essa doença. Mas esse excesso de envolvimento que a gente está tendo hoje com a máquina, ela está nos trazendo doenças. Então, aqui ele coloca, como afirma Augusto Cury nesse livro, vemos hoje uma epidemia de suicídios, uma epidemia de depressão, de ansiedade, de doenças que começam na mente doente e refletem no corpo, as chamadas doenças psicossomáticas, no mundo inteiro. Então, para ele, uma pessoa em cada 5 vão desenvolver um tumor, um câncer, ou apenas por os fatores genéticos e episódicos, e o envelhecimento da sociedade não explicam esse caos mundial, mas sim aquilo que externamente atua em nossa genética, modificando as características desse gene e começando um processo de adoecimento. Próximo. Então, hoje é um fator de risco muito considerado. Esse estudo, ele mostrou que em 20 anos, olha, em 10 anos, esse estudo já está batendo 10 anos agora, bateu ano passado, 2024, 10 anos. Para esses estudiosos da Organização Mundial de Saúde, 20% dos moradores das grandes cidades, e eu estou falando para uma grande cidade, vocês são moradores de uma grande cidade, uma metrópole, haverá uma frequência muito grande de pessoas com crises de ansiedade. O nosso país, o Brasil, é considerado o país mais ansioso do mundo. Vocês verem. Como nós temos esses transtornos entre nós e o risco de adoecimento é grande. Próximo. Então, o que tem que fazer, gente? Nós temos que olhar para isso e ver que, quando houver desequilíbrio da dimensão dos nossos sentimentos, nós vamos adoecer. Então, se vocês enxergarem aí, é um desenho que tem o quê? Tem a consciência, o consciente, tá? Ali, ele é o médico, ele é o psicanalista, e lá no divã, lá no sofá, estão 2 pacientes, a razão e a emoção. Daí ele diz, então, quer dizer que vocês estão com problemas de relacionamento? Nós não podemos absolutamente ocasionar dano a nós próprios, tá? Então, a gente precisa se dar bem, se entender. Seguinte, então nós vamos ver o seguinte, que cada vez mais é evidente que nós precisamos fazer com que esses dois, vamos dizer, domínios em nós, emoção, sentimento e razão, etc., andem de mãos dadas, porque os transtornos psíquicos da gente, as nossas insatisfações, tristezas, raivas, descontentamentos, prejudicam esse nosso coração e danificam o cérebro imensamente o resto do corpo, e vice-versa. Bom, seguinte, então, vamos ver algumas dessas. Aí nós vamos imaginar o seguinte, se as emoções negativas nos fazem mal, nós podemos certamente inferir que se nós nos conectarmos com outras emoções e substituirmos esses sentimentos e emoções negativos que estamos sentindo, conseguirmos modificar o padrão dos nossos pensamentos, nós atuaremos de uma forma diferente e positiva sobre a nossa saúde. Então, quanto mais nos conectarmos com coisas boas, positivas, melhor para o todo nosso. Próximo. Aqui nós vamos ver uma coisa que já foi falada, quem estuda o espiritismo, quem estuda André Luiz, especialmente André Luiz, vai ver que ele diz isso, que as nossas células,
estão sendo constantemente bombardeadas por uma ampla variedade de sentimentos e emoções da gente, tá? Que nutrem. Nós nutrimos essas células. E assim, conforme a suscetibilidade de cada um, nós não sabemos necessariamente ou não conhecemos tanto a nossa suscetibilidade, gente. Alguns mais, outros terão, desenvolverão doenças e outros não, sobre o mesmo fator estressogênico. Mas, conforme a suscetibilidade de cada um de nós, estas emoções ou sentimentos ruins vão gerar em nós estados de saúde ou de doença. Seguinte, então veja o que acontece. Uma situação hipotética, quando a gente está feliz ou quando a gente não está feliz. Então, o que acontece com os estados emocionais da nossa alma, felizes ou infelizes? Pode ir adiante. Então, o que acontece? Por vibração, por um processo vibracional de frequência, de sintonia, esse estado mental se transfere à estrutura mental das nossas trilhões de células. Porque não há barreiras entre o meu físico, o meu pensamento, a minha atitude de agora e a percepção dessa célula. Ela vai perceber, ela vai sentir, ao se vincular a nós, através do quê? Dos centros de força, dos chakras e suas conexões com todas as células, através desse estado emocional, a gente passa informação lá para o neurônio, lá para uma célula do pâncreas, eu vou dar um exemplo, do estômago, e nós começamos a passar para estas células informações, eu estou com braba, eu estou cheio da cabeça, da vida, eu não aguento aquela situação do meu emprego, eu não aguento aquele problema que eu estou na minha casa, minha família, eu estou mal, e aí vai indo, eu estou sempre assim, eu estou explodindo, eu não sou tolerante, eu não consigo equacionar, eu vou passando esse estado emocional meu para esse sistema celular e eles vão, por vínculo, né, vibrar daquele jeito. Se vincularão a mim, terão um mau funcionamento de muitos dos sistemas, né, e vão adoecer. Seguinte, é só nós olharmos para esse slide que vai mostrar o quê? Em estresse, em situações de estresse crônico, às vezes num estresse agudo prolongado, nós vamos ter problemas no coração, na memória, no intestino. Quantas pessoas têm dor abdominal, têm estufamento, têm diarreia, têm prisão de ventre? Quantos têm comprometimento imunológico? As chamadas... não sei se eu botei esse slide aqui... Vai aparecer no próximo. Pode botar o seguinte, as chamadas pode passar, as psicodermatoses, a quantidade de doenças que surgem em nós, aparecendo na pele, descompensando as que nós já temos, porque a pele é o maior tecido, é o maior órgão, ela é muito sensível, o intestino é muito sensível, as dores, tudo isso repercute em nós pelo esse nosso estado emocional em desalinho. E há estudos que dizem que muitas vezes não é nem tanto o efeito daquela questão, é como uma perda, tá? Uma perda significativa num lar, perde o pai, tem os filhos, e nem todos reagem da mesma forma àquela situação. Nem todos os filhos enfrentam luto do mesmo jeito, ou sofrem do mesmo jeito. Então, alguns dão significados maiores ou diferentes a tal fato, interpretam de uma forma, às vezes, excessiva aquela situação adversa, adoecem, começam a ter, né, esses processos de psicossomatização, da chamada somatização das doenças emocionais. Tá, gente? Seguinte. Então, vejam esse estudo, há muitos anos feito, já foi replicado, e cada vez se tem essa verdade, está cada vez mais assim, presente na visão global das pessoas, no dia a dia das pessoas, também nos meios acadêmicos. Foi feito um estudo, em 2008, em mulheres que tiveram depressão ou tiveram eventos estressantes na vida, perdas significativas, muita dor, muito sofrimento psicológico, e elas tiveram um risco maior de desenvolver câncer de mama em relação àquelas mulheres que não tiveram um sofrimento psicológico, uma perda significativa, e tinham na sua característica, o seu psiquismo era um psiquismo mais alegre, mais feliz, mais otimista. Então, esses estados de otimismo e felicidade são protetores para o nosso estado geral de saúde. Próximo.
Então, a saúde emocional é de extrema importância. Se estamos emocionalmente equilibrados, ou buscando esse equilíbrio, ou lidando melhor, de uma forma um pouco mais equilibrada com as nossas questões interpessoais, os nossos relacionamentos, as nossas insatisfações ou frustrações do trabalho, as provas que carregamos, se a gente consegue administrá-las melhor, com uma carga mais baixa de raiva, de tristeza, de descontentamento, com mais otimismo, com mais coragem e força para enfrentar, nós teremos uma saúde emocional mais estável, mais equilibrada, e o todo também terá. Pode passar. Seguinte, veja o que diz esse estudo está nesse livro. Esse é um livro muito importante, que deve encontrar aí, que é O Segredo Está nos Telômeros. São duas profissionais, uma delas ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, pesquisando telômeros. Telomerase, telômeros, são estruturas que estão nos todas as nossas células, na pontinha dos cromossomas de todas as células, e quando encurtam, eles diminuem o tempo de vida daquela célula, daquele tecido. E é a principal teoria do envelhecimento humano hoje. Então, um desses estudos nesse livro mostra que as mulheres que acordam com sentimentos de alegria têm mais esta enzima chamada telomerase. Essa telomerase, ela protege mais as células. E elas têm também CD8, linfócitos protetores do nosso sistema imunológico, em maior quantidade. E elas têm menos cortisol, que é um hormônio do estresse. Ao contrário daquelas que, ao acordar cansadas, brabas, desmotivadas, com raiva, com medo, com sentimentos ruins, elas têm tudo isso ao contrário. Tá? Vamos adiante. Bom, então o que a gente pode fazer? Existem antídotos, gente. Antídotos. Remédios. Não esses remédios sintéticos ou de outras correntes integrativas, não a medicação em si formal, mas são remédios, estão ao nosso alcance. Olha o otimismo. O que diz alguns estudos importantes? Essa revisão, ela mostrou mais de 200 estudos na literatura médica, mostrando que otimismo, satisfação com a vida e felicidade, estados felizes, momentos felizes, não o tempo todo feliz, porque não há condição, mas a experimentação por nós sentir nos períodos de maior bem-estar, felicidade, diminui os riscos da gente ter doenças do coração. Né? Quanto mais otimistas formos, menor o risco de ter derrame cerebral. Aqui fala de que os sentimentos positivos tiveram 30% menos problemas de morrer do coração. E ressalta também que uma boa rede de suportes, de relacionamentos sociais fortes, nos trazem proteção. Está repetindo, está reforçando aquilo que nós vimos em outros estudos lá no início. Não é? Isso é um antídoto. Está disponível para cada um de nós. Seguinte, não está estocado lá num lugar inacessível, não é caro. Então, o otimismo, publicado nesse jornal médico aqui, muito famoso, Jornal da Associação Médica Americana, as pessoas otimistas acreditando em um futuro melhor. Isso é uma característica de nós sermos otimistas. Estamos enfrentando problemas, carências, falta de dinheiro, de saúde, problemas aqui e ali, violência, mas mesmo assim somos otimistas. A gente acredita no futuro melhor. Se essas pessoas, ao serem otimistas, acreditarem no futuro melhor e realizarem mudanças na sua vida, porque são otimistas e preservam a sua vida, têm autoamor, elas têm menos doenças. Seguinte, que vão procurar fazer hábitos mais saudáveis. Vejam que é uma visão otimista da existência. Ela pode auxiliar, como diz esse estudo, no aumento do desempenho da gente no trabalho. Porque se eu me acordo já cheio do meu trabalho, sei que aquilo vai ser uma coisa igual, eu vou me estressar, eu não gosto, eu já vou para lá com minhas defesas orgânicas comprometidas. Agora, se eu inverto isso, se eu consigo ir sabendo da importância daquilo, da necessidade daquele trabalho na minha vida, da convivência, seja o que for nos grupos, e eu for otimista com motivações, eu vou trabalhar melhor, eu vou pensar melhor, eu vou ter uma saúde melhor. Eu terei uma proteção a mais, como diz ali, contra o derrame cerebral, contra a depressão e até mesmo contra o câncer. Não é? Seguinte. Cientistas de hoje têm afirmado categoricamente que fazer o bem faz bem.
Então, muitos estudos trazem exatamente esses sentimentos, assim, essas virtudes, felicidade, otimismo, tem um efeito protetor sobre a etiologia de muitas doenças. E outros evidenciam que pessoas mais altruístas, mais voluntárias, e por conseguinte, ou seja, em consequência a serem mais voluntárias e serem altruístas, são mais felizes, têm mais satisfação com a vida, elas têm menos doenças mentais e físicas. Vamos adiante? Vejam aquela imagem ali que eu achei tão interessante, essa fotinho. É aquela pessoa que é qualquer um de nós, gente, não só o que tem grandes recursos. Ele é olhar para aquele que sofre, que precisa, que está ao alcance da sua ajuda. Qualquer um mendigo pobre alcança a nossa ajuda. Qualquer outra pessoa que sofra outros tipos de males, tá? Pode estar ao alcance da nossa ajuda. E ele, ao olhar para essa pessoa, ele se vê. E ele é envolvido num sentimento de empatia. Isso, as práticas altruísticas que nós fazemos na vida nos trazem essa condição que nos diferencia dos outros. É olhar, sentir algo, poder ajudar, e ao ajudar, ao fazer o bem, se sentir bem. Porque o sistema da dopamina, ele descarrega, ele despeja, no nosso cérebro uma grande quantidade desses neurotransmissores que nos dá uma sensação de bem-estar enorme e atua nas células, passando uma boa notícia. Bom, seguinte. Vejam, eu sempre cito essa ONG americana, do Good Live Well. Em 2016, ela reuniu 2.000 voluntários, convidou, passavam nessa sociedade, que era um tipo de um asilo, tá? Uma instituição de longa permanência, que tinha aproximadamente, não sei quantos idosos, então eles convidavam um grupo de pessoas, iam lá e passavam um tempo ajudando e servindo aquela instituição. Eles tiravam os pacientes da cama, trocavam a roupa da cama com xixi, mudavam a roupa, davam um banho, saíam para passear com o paciente, faziam aquilo ali para ajudá-lo. Vejam, depois de um tempo, respondendo os questionários, o que eles concluíram? Seguinte, o que aconteceu com essas pessoas que primeiro se voluntariaram, que iam lá 1 ou 2 vezes por semana, ficavam um tempo, não ganhavam nada, mas faziam. A maior parte delas desenvolveu um sentimento, elas sentiram dentro de si um aumento do sentimento de propósito na vida. Tem um pensamento que diz assim, não deseje os problemas dos outros, porque quando você entrar em contato com o problema dos outros, você vai querer os seus de volta. É uma grande verdade. A gente tem os nossos, as nossas limitações, e vamos ter muito mais pessoas com dificuldades bem maiores que as nossas. Muito menos recursos a esperar. Então, eles começaram a sentir mais propósito, mais bem-estar, tinham menos estresse, percebiam mais felizes, tinham uma melhora da sua saúde mental, eles se recuperavam mais rápido de uma frustração, de uma perda, enfim, se sentiam melhores. Vejam, com atos de ajuda voluntariada ao outro. Bom, não ganharam loteria, não ficaram ricos, isso aí dá um tempo de bem-estar muito curto. Seguinte. E o perdão, olha outro, nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de atos, de propósitos nossos, de atitudes nossas que podem nos beneficiar. A conclusão que o perdão ele é saudável tanto da medicina quanto da psicologia, que juntas começam a comprovar que o corpo reage negativamente às sensações de quê? De ressentimento e raiva. Vejam que os infartos são associados, em alguns casos, a pessoas que não conseguem perdoar. Tudo bem. Próximo. Então, gente, essa aqui é uma receita. Tem algum nome de algum remédio ali? Está escrito escitalopram, fluoxetina, não sei se tem aí, deve ter para vocês, Rivotril, clonazepam, sabe que está escrito isso? Isso não é. São necessários, se utiliza, claro, mas vejam que a grande transformação da gente passa por pequenas atitudes que dão um impacto gigantesco na gente. O cultivo de bons sentimentos. Cultivar em nós coisas boas.
mesmo que estejamos vivenciando dor ao nosso redor, mas a gente pode ter sentimentos e deve buscar sentimentos. A gente tem que procurar ter um pensamento mais positivo, mais otimista em relação à vida. Se a gente tiver isso, olha o que isso pode fazer no ser humano. Pode ativar nossos genes. Nós vimos, pessoal, que a pessoa pode ter nascido com genes para desenvolver um câncer, para desenvolver uma doença degenerativa. Ela pode nascer para desenvolver esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Pode nascer com genes para isso, câncer de mama. Se ela cultivar bom sentimento, se ela tiver pensamento positivo, se cuidar na vida, o impacto dessas transformações sobre o seu genoma é imenso. E pode transformar e inativar aquele gene e ela não desenvolver isso. Ou qualquer outra doença mental. Então, isso pode ativar nossos genes, estimulando o quê? O nosso cérebro e o nosso corpo a fazer o quê para a gente? Benefício. Para produzir hormônios para nós. Seguinte, agora nós já estamos indo para o finalzinho, pode passar. Então, a meditação também, pode passar outra, a meditação também é muito importante. Que é um outro método que a gente lança a mão para trazer benefícios, tá? E o próximo, veja que interessante que diz esse cientista, esse neurocientista. Pode passar, Moisés. Ser uma pessoa feliz, vocês podem se perguntar, mas ter pensamento positivo, otimista, ser mais feliz, perdoar mais, não é fácil? Claro que não é fácil. Mas é algo que vai depender do teu propósito, a tua atitude, da busca tua. Como eu disse para vocês, isso não está guardado num cofre de ouro lá na Islândia. Não está disponível apenas para os bilionários. Não. Então, ser uma pessoa feliz, fazer o bem e ser generoso fazem parte de um grande ciclo contagiante. E esse ciclo contagiante, ele reverbera mais fortemente do que a gente imagina. Porque existe uma base neuroquímica, uma base energética de nós, conduzida pelo pensamento. Então, se o nosso pensamento é de ternura, de gentileza, de bondade, de amor, de perdão, nós vamos, sem dúvida alguma, fazer um cérebro mais saudável e um corpo mais saudável. E a última parte, então, para encerrarmos, é a parte das questões espirituais, das dimensões espirituais, o quanto também a nossa fé, aquilo que acreditamos, seja que credo for, né? Quanto essa energia mobilizada por nós para o bem dos outros e nós nos ajuda tanto. Então, vamos ver algumas verdades mínimas que eu coloquei aqui, próximo slide, que é o seguinte: existem necessidades de diversas naturezas. Vocês estão aí no inverno, estão necessitados de estar quente esse lugar, de estarem agasalhados, de terem se alimentados, preferencialmente um transporte para voltar para casa. Há necessidade de planos de saúde que a gente tem, assim vai, não é? Mas nós temos necessidades espirituais que, se não forem valorizadas, levadas em conta, em momentos da vida em que nos faltarem o material, e esse espaço for ocupado por uma ausência total de sentido, como é que a gente fica? A gente termina a vida, a gente dá fim à vida, a gente não vive bem mais. Então, necessidade espiritual é quando estamos necessitados de algo que não seja material. Não adianta eu ter um carro, muito dinheiro, tá? Se eu estou frustrado, estou triste, não adianta eu ter todo aquele dinheiro, isso não me traz sentido de novo e propósito para eu viver. Então, não é material, é não material, mas que é capaz de trazer alívio às minhas dores do corpo e da alma. E dessa forma proporcionar a mim aquele bem-estar que eu não tinha por ter fama, dinheiro, poder. E me ajudar a enfrentar melhor aquele tal desafio. Tá? As questões transcendentais, sagradas, que nos fazem que nos dão sentido na vida diante das adversidades, e nós estamos, nesse momento, tendo necessidade. Seguinte, e são elas que vão, quando existirem em nós. E quais seriam os efeitos positivos que a fé, por exemplo, ou esse entendimento consciencial pode nos proporcionar?
Então, os efeitos positivos da saúde, em qualquer setor da vida, eles vão além da gente se dizer cristão, tá bom? Católico, espírita, protestante, vão além disso, é apenas uma declaração, é uma coisa externa, eu tenho que vivenciar. Ou frequentar um segmento religioso qualquer, vai muito mais além disso, inclui, claro, mas vai mais além disso. É necessário o quê? A educação, a modificação dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes. Se alguém de vocês daí sair hoje, impressionado, gostei, como coisa... O doutor Carlos trouxe tanta informação, apesar que eu já sabia, já tinha ouvido, mas a forma com que foi colocado me mexeu, me balançou, e eu pensei em algumas questões em que eu fui grosseira, em que eu não agi bem, e sair daqui e chegar em casa, no trajeto, e não aplicar na vida, ou amanhã, ou no dia seguinte, e continuar sendo a mesma pessoa pior, gente, não haverá nenhum benefício da tua fé, mesmo que tu te confesses, vá no padre, vá tomar passe, não haverá benefício. Porque se tu não te modifica, se tu não vivencia a tua fé e tu não desperta dentro de ti o sentimento e emoção positiva que tu precisa despertar, se tu não aceita o que precisa aceitar, se tu não te transforma através do perdão que tu precisa, não adianta. É importantíssimo que a gente procure esse entendimento. Se transformar, se modificar e colocar para dentro, né? Introjetar o que há de bom na nossa crença, na nossa, né? O que nós seguimos, para beneficiar a gente e os outros. Superar o ego, dar passos importantes, em se dar conta que também erramos, que talvez tenhamos sido nós os responsáveis pelo sofrimento de outro, né? E buscar, né? O entendimento. Seguinte, a espiritualidade surge como uma ferramenta terapêutica. Ela pode ser um medicamento, ela pode ser uma terapia, ela pode ser algo que te transforme e te mude. Principalmente em doenças cardiovasculares e mentais. Por quê? Por que ela é? Porque o entendimento da influência das emoções positivas, quando tu tem sentimentos e emoções positivos na tua vida, quando tu é mais otimista, tu é mais consciencioso, tu tolera um pouco mais, tu entende, tu aceita as coisas. Isso estimula algo dentro de nós que nós não vemos, gente, mas acontece. São as comunicações, as conexões energéticas entre mente e corpo. E tudo isso, toda essa energia, ela vai atuar nos nossos sistemas circulatório, imunológico, por exemplo, e vai nos trazer benefícios para a nossa vida. Vai nos fortalecer. Então, na medida em que a gente vibra em frequências mais elevadas de bem, do bem, nós influenciamos a nós próprios e direcionamos aos outros também a oportunidade. É isso que transforma. É aí que faz o bem. Não é fazendo promessa, não é dando dinheiro simplesmente para quem, ou fazendo trabalhos para orixás. Não é só assim que nós vamos conseguir essa nossa transformação. A partir da transformação, todo o bem-estar, todo o benefício. Seguinte, nós já estamos terminando. Então, é isso. Essa é a mensagem final para vocês, que eu consegui, assim, de uma forma quase inédita, ter conseguido falar em menos de 1h30. É essa integração que faz o ser saudável. Tá? Eu conheço inúmeras pessoas que visito e vejo com frequência, e vocês com certeza conhecem, estão em cima de uma cadeira de rodas. Estou falando agora, estou me lembrando de uma senhora que eu atendo, que não caminha mais, que depende dos filhos, que está usando fralda, que tem um físico comprometido por um AVC, mas é uma pessoa que tem um espírito, uma alma, você não tem ideia. É uma das pacientes que eu adoro ir visitar, porque ela nunca está mal, nunca está triste, sempre é grata. E entende que aquela doença não removeu nada dela. Simplesmente chegou um momento da vida em que ela trabalhou tanto, ela serviu tanto, que agora ela está sendo servida. E ali ela conseguiu transmutar sentimentos que outros não conseguem, que passam muitos anos da sua vida resistentes, revoltados, indignados pelaquela dor, pelo sofrimento, do porquê daquela questão, e não sublima, não
não superam e sofrem e continuam sofrendo. Então, aquele é saudável, ele tem realmente uma das dimensões doentes, mas a espiritualidade, o seu lado espiritual e emocional é tão forte que o traz saúde. Aquele ser é um ser saudável, mesmo que ele tenha tido sequelas de um derrame cerebral. Ai, gente. Então, é esta interação destas dimensões que constroem a nossa saúde, a nossa integral, e esse nosso ser saudável, que a gente quer ser, está aqui hoje, mais uma vez ouvindo, que talvez já saiba tudo, que precisa tomar esses caminhos, tá? No próximo slide ele encerra, vocês me verão aí, os meus contatos aqui no Brasil, os livros que eu escrevi e organizei, e agradeço imensamente essa oportunidade, que digo para vocês, adorei demais, tá? Estou à disposição para perguntas. Obrigado, Carlos. Então, perguntas para o Dr. Durgante. Estão todos acanhados? Tomara que tenham ficado tudo assim, ó. Estou longe daquele modelo de saúde. Puxa, não estou fazendo certo isso aqui, não estou fazendo. Que bom, não tem problema. Comecem com propósitos novos a partir de agora. Eu dou essa palestra, gente, eu dou esse tipo de palestra, meu primeiro livro que eu escrevi faz 25 anos, vai fazer 25 anos, o livro é Planejando o Futuro, está ali no canto. Quando eu escrevi aquele livro, eu tinha vergonha, porque eu escrevi e olhava para o livro e disse, pô, mas aqui não sou eu, porque a maior parte das coisas que estão aqui eu não faço. E com o tempo foi passando, novas edições eu fui lançando, e hoje eu consigo ver muita coisa ali dentro que eu consigo fazer. E tem outras tantas que não, então é assim. Mas o importante é a gente se dar conta e buscar, né, do caminho mais acertado, corrigir, né, as inadequações, nosso bem e o bem dos outros. É isso que importa. Tá? Se vocês saírem daí com essa preocupação, eu já tô bem contente. Doutor Durgante, eu queria fazer uma pergunta a respeito de Alzheimer. Há certa literatura que diz que Alzheimer, a origem principal é em vidas passadas. Portanto, não tem só a ver com a parte física da vida atual. O que é que o senhor doutor tem para dizer a respeito disso? Vocês viram ali, aquele, bem no cantinho tem um livro chamado A Doença de Alzheimer, que é um livro que eu lancei o ano passado, está aqui ele pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É um livro bem técnico, numa parte, depois ele vai para a questão emocional, para a questão espiritual e social, como sendo as possíveis gêneses, causas, né, ou motivações de desenvolver a doença. Para o entendimento médico, né, cético, só médicos têm fatores de risco claros, bem aparentes. O principal dele é o envelhecimento, os maus hábitos de vida. As pessoas podem desenvolver maus hábitos, ser hipertensos, por serem diabéticos, por não dormirem bem, por tomarem excesso de benzodiazepínicos, de calmantes. Elas podem desenvolver, sim, por terem um gene lá que predispõe. Então, existe, sim, fatores desencadeantes que podem aumentar o risco. Está provado, tá? Isso tem muitos estudos. Mas a ciência, então, que se fica só dentro da ciência tradicional acadêmica, ela não vai incluir outras questões. Mas hoje a própria ciência está abrindo um pouco mais esse leque, está incluindo as questões sociais. O isolamento social hoje é uma causa. Aumenta o risco de demência de Alzheimer. As pessoas sós. Aí está incluindo também as questões emocionais. Então, nós vamos ter que a depressão é um fator de risco, que certos perfis de personalidade, pessoas muito, como é que eu vou dizer assim, que não aceitam as transformações da idade, pessoas muito exigentes, que se cobram demais, que são controladoras demais, mais negativistas, tem um aumento do risco. Mas ainda está faltando, na ciência tradicional, trazer essa contemplar, né, as questões espirituais. E pelo entendimento espírita vigente, na imensa maioria das vezes, a doença de Alzheimer, ela vem como um mecanismo de prova, como uma necessidade do desenvolvimento desta doença nesta vida para
o aprendizado deste espírito, indiscutivelmente, para o aprendizado daqueles que o cuidam, indiscutivelmente. Mas, como eu disse para vocês, nós não reencarnamos com nenhuma doença com certeza, 100%, né, de certeza que ela vai acontecer em nós. Nós trazemos predisposições lá no nosso genoma perispiritual. Ali estão as predisposições. Ali também estão as necessidades kármicas. Só que nem sempre elas vão se manifestar. E nem sempre, aí que eu entro no caso do Alzheimer, talvez a maior parte das vezes ela venha como uma necessidade. E como ela é uma prova importantíssima de aprendizados para cada um, para aquele espírito e para quem cuida, aí vem muito do teu aprofundamento espiritual, da tua capacidade de entender a doença, não como um mal que te subtrai, que te retira, que te faz sofrer, mas a doença como um mecanismo regulatório, que te traz de volta para um caminho mais adequado, que venha para corrigir aquilo que no passado se deu inadequado, sendo que tu mesmo, portador da doença, ou teus familiares, na maior parte das vezes, que fique claro, consentiu ao planejamento reencarnatório a experimentação dessa enfermidade nessa nova vida. Então, tu vem também preparado, e vai te preparar aqui para passar por ela, desenvolvendo todas as tuas capacidades de compreensão, de aceitação dela, como uma necessidade evolutiva do teu espírito. E aí vem a família junto com esse aprendizado. É o que se espera. Agora, é conforme a tua vida que tu tem aqui, dos hábitos de vida saudável que tu vai adotar, do que tu vai buscar para compreender isso, ou não, que a tua doença será mais árdua ou mais leve. Por isso que toda essa compreensão da vida, mesmo num compromisso que venha de vidas passadas, nessa existência é importantíssimo, que nós tenhamos esse conhecimento, esse aprendizado, para que ou já consigamos sublimar essa necessidade, que ela pode não se manifestar, porque o nosso aprendizado e dos nossos já se deu, familiares, ela pode não apresentar. Quantos cânceres, quantas doenças degenerativas que vêm programadas na programação reencarnatória, elas não acontecem. Elas não se manifestam, porque ficam só manifestadas no perispírito, não se manifestam no corpo pela evolução daquela pessoa, pelos ganhos e aquisições que ela fez nessa vida. Em outras vezes, ela vai desenvolver porque ela vai também ter um grande aprendizado na vida. Não é porque somos bons ou maus nessa vida que vamos desenvolver, né, alguma doença, que a gente entenda assim. Ela não vem com este valor dentro, talvez, das pessoas que não creem, dos materialistas. Eles veem assim, a doença como um castigo, a doença como uma praga, a doença como algo para te cobrar o mal que tu fez. Não, ela vem sempre com a melhor das intenções, de reajuste, de reequilíbrio daquele espírito, para que ele aprenda coisas que ele não aprendeu, para que ele renuncie de coisas que ele não foi capaz de renunciar, para que ele se fortaleça no amor, para que ele se prepare para uma perda, para que ele entenda a dor. Gente? Então, o Alzheimer é muito complexo, mas tem todas essas conexões, tem várias motivações, tanto físicas, quanto emocionais, quanto espirituais e sociais. Tá bom? Uma benção. É uma benção quando entendida, não é? Obrigado. E o que é que tem? Qual é a relação com assim, a doença? Ou também a demência? Também tem relação com isso? Eu não consegui entender. Alzheimer tem alguma relação com a doença de Parkinson e com a demência? Em si, não. Existe uma coisa chamada demência. A demência é uma classificação, tá? Então, ela se divide em vários tipos. E tem um tipo chamado demência na doença de Parkinson. Porque o processo do Parkinson é um processo evolutivo, pode levar mais anos até, ou quase, que é o Alzheimer. Então, uma pessoa que tem doença de Parkinson, que vai deteriorando, principalmente seu sistema dopaminérgico, ela vai desenvolvendo depressão, vai desenvolvendo uma série de dificuldades e pode desenvolver uma demência, mas pela doença de Parkinson.
10, 20 anos depois. O Alzheimer é diferente, ele tem uma característica histológica, anatômica, histológica, diferente do Parkinson. Mas também a doença de Parkinson pode causar demência. Não o Alzheimer, mas um tipo de demência. Um outro tipo. Tá, obrigado. Eu vou passar para o Moisés link de 4 livros que eu tenho na Amazon. São 4 livros que estão em e-book, tá bom? Um que fala sobre psiquiatria, Luz, de André Luiz. Outro vai falar sobre as doenças cardiovasculares das emoções. Tenho esse meu livro da doença de Alzheimer. E tenho um que eu escrevi sobre as questões dos sentimentos, emoções, altruísmo, solidariedade. Esses 4 livros, eles estão na Amazon. Tá? Vocês podem adquirir aí, isso facilita Esse muito. do Alzheimer já deu uma vista de olhos. Ah, sim. Já deu uma passagem já. Mas para quem não tem acesso, pela dificuldade de tê-lo físico, eu vou depois passar para eles aí, para o Moisés e pela esposa dele, os links, tá bom? Aí faço chegar ao grupo. Obrigado, doutor Carlos. Agora nós temos mais uma perguntinha aqui que a nossa amiga Lenice vai fazer para ti. Tá? Doutor Durgan, Boa noite. prazer em conhecê-lo, sou brasileira também. Bom. Em relação ao que o doutor falou sobre a nossa saúde física e mental, o doutor podia dar assim, uma dica de como é que a gente pode fazer isso, apesar da rica quantidade de elementos que trouxe. Mas, se nós formos ver televisão, jornais, nós somos bombardeados diariamente com coisas ruins, não é? Guerra, rapto, estupro, isso. Isso afeta o nosso mental, apesar da doutrina espírita, né, nos dar elementos para relevar um pouco essas situações. Sim. Mas não é muito fácil você acordar com um sorriso, como o doutor disse, acordar com um sorriso, quando a gente, às vezes, está com a mente presa a isso. A outra pergunta é sobre alimentação. É que os alimentos, embora eu coma legumes, verduras e frutas, não são puros. A maioria dos nossos alimentos estão contaminados, não é? Então, dá um pouco de dificuldade também, não é? Pela saúde física e mental, nessas 2 situações. Daria uma outra live, tá? Mas eu vou começar pela segunda. Isso aí sempre me perguntavam nas minhas palestras. Mas e os agrotóxicos que estão nos alimentos? Olha, alimento integral, um dia vamos conseguir comer alimentação orgânica, mas são para poucos países, estão em outro mundo. Mas vai chegar um momento, mas não chegou ainda. A gente vai no supermercado, então nós vamos procurar o alimento mais saudável possível, o que nos parece menos, né, comprometido com esses agrotóxicos. Se puderem feiras de orgânicos, nós vamos. Aqui tem muita feira de orgânico. Se der, se o dinheiro permitir, vamos comprar mais orgânicos. Não dá, vamos comprar um do supermercado. Vamos lavar bastante, que pudermos lavar em casa. E vamos, mesmo assim, há menos danos comprovados por estudos do que se a gente parar totalmente de comer alimento in natura, esses que são menos processados, e só comer alimento processado. Se a senhora comer uma rúcula processada, ela não tem o benefício daquela rúcula que a senhora ainda compra no mercado, mesmo sabendo que tem um pouco de agrotóxico. Então, apesar disso, o benefício ainda é maior. Agora, se chegarmos no mundo ideal de só alimentos orgânicos, ótimo, nós não temos isso ainda. Então, a gente vai tentar fazer o que pode dentro da alimentação. Agora, escolher o saudável. A senhora não pode pegar e comer excessivamente alimentos processados. E, eventualmente, comer processado, não tem problema. Eventualmente, tomar refrigerante, não tem problema. Mas são aquelas pessoas que passaram a se alimentar só desse jeito,
que vão ter danos muito maiores para a saúde. E não é o único fator, né? A senhora sabe que é a integração de vários. Quanto ao primeiro, que realmente é o mais difícil, como ser otimista, como manter a vibração elevada, como não se incomodar, como não se irritar, como não... Não tem, né? Você acha que se nós conseguíssemos facilmente lidar bem com as adversidades, nós não estávamos encarnados aqui. A gente já estaria numa dimensão muito mais elevada de bondade, de espírito mais elevado. Nós estamos aqui porque nós ainda não temos essa capacidade de administrar bem essas adversidades, as nossas frequências, as nossas vibrações, elas vão se oscilando, a gente vai oscilando entre bons sentimentos e ruins, e raiva e correção, mas o mais importante é ver como uma caminhada. É ver assim, ó, eu tô brabo hoje, me irritei, mas por que eu me irritei? Tu sabe que não é para te irritar. Isso já é um passo. É tentar filtrar o teu estado emocional adverso e dizer, olha, eu ainda não consigo, mas eu vou me esforçar mais. Da próxima vez eu vou tentar não interpretar aquela situação com essa mesma raiva que eu tô. Não me deixar abater, afligir tanto por certa situação. Eu vou tentar, né, pegar o conhecimento espírita, psicológico em si, que me diz que eu preciso me manter numa postura mais compreensiva, mais condescendente, menos rancorosa, procurar compreender o outro com as dificuldades. É um exercício constante. Procurar ajuda psicológica, ajuda do profissional da área da saúde que vocês têm, procurar ajuda da própria doutrina ou de qualquer outro credo. Isso é um passo que nós estamos dando, porque equacionar tudo isso com precisão, perfeitamente, com equilíbrio, não tem. São pouquíssimos que conseguem. Mas a gente precisa ser, eu digo assim, a gente precisa tem outra palavra, pegar um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, se medicar, tratar, sim, com medicamentos as nossas ansiedades, por exemplo, a depressão, que nos faz ver o mundo pior, a depressão que não nos permite buscar ajuda para nos melhorar, então a gente vai buscar, né, a medicação, a terapia comportamental, vai buscar os tratamentos da medicina integrativa, vai buscar frequentar o passe, fazer o evangelho do lar, tomar a energia positiva do passe e aprender a trabalhar as nossas dificuldades através do estudo e da convivência. Isso a gente tem que fazer para chegar, né, a um ponto mais adiante da nossa evolução. Ela não vai se dar ao salto. Realmente é preciso. Não é questão de raiva nem nada, é ver as maldades. Mas a senhora pode selecionar, né? A senhora pode filtrar o que vê. Claro que a gente, às vezes, ouve ou vê por cima. É isso, tem que ver por cima, ouvir lá, de vez em quando, mas procurar as coisas mais engrandecedoras. O que tem muita coisa boa, tem. São pouco divulgadas. Sim, eu sei que tem. Eu sei que tem. Muito obrigada. Legal. Obrigada. Eu sei que existe mais bondade no mundo do que maldade. Mas como para nós é só jogada a maldade. Então, ficamos nesse orbe, né, de provas e expiações, ainda o mal domina com estas coisas. Muito bem. Vou passar a capinha. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua exposição extraordinária que fez aqui. Obrigado por ter permitido roubar um pouco do seu tempo para nos elucidar com este. E bem-aja até sempre. Quando tiver disponibilidade, nós estamos abertos a palestras destas, que não é todos os dias que nós temos, especialmente pessoa tão avalizada como o senhor. Obrigado. Bem-aja. Agora, devido ao avançar da hora, vamos fazer o passo coletivo e vamos a fluidificação da água e vamos desenvolver todos. Sou eu que faço, né? Sou eu que faço a prece?
Se quiser fazer, faça. Sim, sim, muito obrigado. Eu que faço, é isso? Sim. Tá. Então, bom, então vamos mentalizando, elevando o nosso pensamento com o coração cheio de gratidão. Um coração que, nesse momento, só tem coisa boa. Que só deseja o bem ao outro. E, dessa forma, o bem chega a cada um. Com esse coração conectado ao alto, a gente vai imaginar Jesus. Imaginar o Cristo. Essa pessoa que carregou nas suas costas todas as dores do mundo e está sempre conosco. Nunca nos abandona. Ouve todas as nossas preces. Nos conhece mais do que ninguém. Vamos sentir Ele nos abraçando, passando aquela sua energia que nos transforma, que resgata lá do fundo da nossa alma toda a força e a coragem que a gente tem, todas as virtudes que esse Cristo nos disse um dia que temos, para colocarmos todas essas virtudes a favor de nós próprios. Todos viemos a esse encontro acompanhados do nosso anjo guardião, dos nossos mentores e protetores. E nesta casa onde todos estão também envolvidos por essas energias desses mentores e trabalhadores do plano maior. Todos, a cada um, ao seu turno nesse momento, recebeu essa energia e que sinta em seu coração o bem e a saúde que essa energia pode ocasionar em nós. E vamos retornar para os nossos lares com essa mesma paz e essa mesma alegria que sentimos hoje e que pode perdurar em nós. E não esqueçamos que o contato com o plano maior é através da oração. Uma boa noite a todos, muito obrigado, saúde, paz e uma boa semana. Muito obrigado, doutor Carlos. Foi um prazer tê-lo tido conosco. Até breve. Vou aguardar, então, o senhor mandar o link dos... Vou passar sim, eu tenho eles aqui, eu separo no máximo, amanhã eu te mando. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Um abraço a vocês todos. Muito obrigado.